Bem-vindo de volta ao Resumos de Filmes. Hoje vou mostrar um drama de 2022, intitulado Em Nosso Auge. Na escola de ensino médio mais prestigiada da Coreia do Sul, onde se reúne a elite de 1%, An Ji-woo não consegue se adaptar. Ele era o aluno mais inteligente em sua antiga escola modesta, mas aqui, cercado por gênios, está a um passo de ser o último da classe, especialmente em matemática, que é considerada a matéria mais importante para entrar na faculdade. Seus colegas são ricos, então podem pagar por tutores e cursos intensivos, mas Ji-woo está na assistência estudantil e não pode pagar por essas coisas. Seu professor de matemática, o Sr. Kim Jeong-ho, lembra-o de que essas notas não serão suficientes para entrar em uma faculdade prestigiada e sugere que Ji-woo considere a transferência. Uma noite, os colegas de quarto de Ji-woo lhe dão dinheiro para que ele possa sair escondido e comprar alguns lanches e álcool para todos. Mas, no caminho de volta, Ji-woo é pego pelo guarda noturno Lee Ak-sung. Na manhã seguinte, o Sr. Kim tenta fazer com que ele confesse quem mais estava envolvido no plano, mas Ji-woo valoriza a lealdade e permanece em silêncio. Isso chama a atenção de sua colega de classe Park Bo-han, mas também resulta em sua expulsão temporária dos dormitórios. Após a aula, seus colegas de quarto tentam lhe dar um pouco de dinheiro como agradecimento e ficam chocados ao ouvir que Ji-woo não o quer porque são amigos. Eles discutem a possibilidade de trazer lanches noturnos por outros meios, mas isso se tornou impossível desde que Ak-sung começou a trabalhar como guarda. Eles o chamam de o oficial Komunak porque ele é um desertor da Coreia do Norte. Mais tarde, Ak-sung vai ao médico, que lhe diz que trabalhar como guarda noturno não é bom para a sua saúde e que depender de pílulas para dormir desregula seu biorritmo. Ak-sung lembra que esse é o único trabalho que pode conseguir como um desertor, então, a menos que o médico consiga um lugar para ele em outro lugar, ele continuará tomando as pílulas. Depois, Ak-sung retorna ao seu apartamento solitário, onde passa seu tempo alimentando sua tartaruga, bebendo leite de morango e fazendo palavras cruzadas. No dia seguinte, Ji-woo é expulso dos dormitórios. Bo-han o provoca na saída, dizendo que pensou que ele poderia ser mais do que um perdedor, mas parece que ela estava enganada. Algumas horas depois, Ji-woo retorna ao apartamento de sua família, que ele limpa antes de sua mãe voltar do trabalho. Ela é uma viúva que sempre trabalhou muito duro para criá-lo, então ela fica muito orgulhosa ao ver seu filho usando um uniforme tão importante. Sem coragem para dizer que precisa de um lugar para dormir, Ji-woo diz que apenas veio visitá-la e que precisa voltar para a escola antes que fique muito tarde. Começa a chover no caminho de volta, então Ji-woo tenta se esconder no laboratório abandonado da escola, mas é encontrado por Ak-sung. O guarda sente pena ao ouvir que Ji-woo não tem onde ficar, então o convida para voltar ao seu escritório. Enquanto Ji-woo dorme, Ak-sung encontra a lição de matemática muito difícil que Ji-woo não conseguiu terminar. Assim que o sol nasce, Ak-sung expulsa Ji-woo. O menino vai para sua aula de matemática e fica chocado ao descobrir que sua lição foi feita por Ak-sung. Não apenas isso, todas as respostas estão corretas. Bo-han percebe isso e quer que Ji-woo mostre ao professor, mas ele pede para ela ficar quieta. Após a aula, Ji-woo vai agradecer Ak-sung pela ajuda e pede para ele ensinar como fazer, mas Ak-sung o expulsa novamente. Mais tarde, na sala de estudos, Ji-woo ouve que até os tutores particulares de seus colegas têm dificuldade com alguns desses problemas de matemática, o que indica o quão especial Ak-sung é. Ji-woo começa a segui-lo, implorando para ser tutorado, mas Ak-sung não lhe dá atenção. Uma tarde, enquanto está jogando lixo fora, Ak-sung ouve os professores falando sobre alunos da assistência social com pais negligentes e complexos de inferioridade, e o Sr. Kim inclui Ji-woo na lista. Quando Ji-woo se aproxima dele para pedir tutoria novamente, Ak-sung diz que é melhor ele se transferir e que a autopiedade não é um distintivo para carregar, pois o fixa na tragédia. Ji-woo explica como deixa irritado que outros possam ter oportunidades que ele não pode, então Ak-sung cede e aceita ser seu tutor, ele apenas pede para Ji-woo pagar-lhe com leite de morango. No dia seguinte, Ak-sung visita seu amigo An Ji-cheol, que o ajudou a vir para a Coreia do Sul porque trabalha como responsável pelo apoio a desertores norte-coreanos em Seul. Juntos, eles jogam jogos de tabuleiro e conversam sobre a vida, e quando Ji-cheol dá a Ak-sung as lâmpadas de que precisava como um presente, Ak-sung insiste em pagar por elas, pois não veio para este país em busca de caridade. Quando a noite cai, Ak-sung coloca as lâmpadas dentro do laboratório abandonado para que possa ensinar Ji-woo lá em segredo. Há 3 regras que Ji-woo deve seguir: 1. Ninguém deve saber sobre essas aulas; 2. Nenhuma pergunta além de matemática; e 3. Ak-sung ensinará matemática, mas ele não quer ouvir nada sobre notas ou testes. Após Ji-woo prometer seguir todas as regras, Ak-sung lhe dá o primeiro exercício: calcular a área de um triângulo. Ji-woo resolve rapidamente, mencionando que isso é um problema do ensino fundamental, mas Ak-sung diz que ele está errado ao desenhar um círculo completo ao redor do triângulo. Sentindo-se enganado, Ji-woo pensa que é injusto porque Ak-sung lhe deu a questão errada, mas o ponto de Ak-sung é que ele está abordando a resolução de problemas de maneira incorreta. Sim, encontrar a resposta é importante, mas entender qual é a questão, isso é ainda mais importante. Matemática é tudo sobre o processo de encontrar uma solução. Quando Ji-woo mostra compreender o conceito, Ak-sung chama isso de gepsilon,
enquanto tem um flashback de quando ele e um amigo receberam uma caneta sofisticada como prêmio pelo sucesso acadêmico. Epsilon significa pequeno e insignificante, até mesmo trivial. Após a aula terminar, como Jivou ainda não tem onde ficar, Aksung permite que ele fique com ele. Jivou descobre que Aksung adora ouvir música clássica em um antigo toca-fitas, então eles conversam sobre compositores clássicos por um tempo, o que ajuda Aksung a evitar as perguntas de Jivou sobre seu passado. A fita está desgastada e com qualidade de som ruim, então Jivou toca as músicas em seu celular, cuja qualidade fascina Aksung e o ajuda a dormir profundamente pela primeira vez em muito tempo. De fato, ele fica na cama até tarde na manhã seguinte, e quando acorda, Jivou já saiu para a aula. O Sr. Kim tem uma notícia importante para seus alunos de matemática. Em vez de terem finais, sua classe participará da prestigiada competição matemática de Pitágoras, que contará como seu exame. Os adolescentes não estão felizes com isso, já que só tem 2 meses para praticar, mas o Sr. Kim espera que todos ganhem ouro. Jivou vai ver Aksung todos os dias para as aulas de matemática, e Bohan começa a notar como Jivou compra leite de morango frequentemente, quase como se fosse um viciado. Uma noite, há um exercício particularmente difícil que Jivou precisa saber a técnica para resolver, mas Aksung explica que espera que ele same tudo manualmente. 3 horas depois, Jivou consegue resolver, então Aksung mostra-lhe algo especial. O famoso matemático Bernard Riemann calculou 38 decimais da raiz quadrada de 2 à mão para se familiarizar com o processo de resolução, o que você não consegue apenas memorizando uma fórmula. Isso é muito útil para um melhor entendimento da matemática. Aksung se recusa a dizer a Jivou se sua resposta está certa ou errada porque sua tarefa de casa será descobrir isso sozinho. Esse é o trabalho de um matemático. Conforme as semanas passam, Jivou melhora suas habilidades em matemática cada vez mais. Uma tarde, ele recebe uma notícia devastadora. Um amigo próximo e colega beneficiário da assistência estudantil está voltando para sua antiga escola, admitindo que vir para cá nunca valeu a pena. Agora Jivou tem que pensar sobre sua própria situação, e Bohan tenta ouvi-lo, mas ele sente que ela está zombando dele ao dizer que estão na mesma situação quando, na verdade, ela também é rica. Sua conversa é interrompida quando a mãe de Bohan vem buscá-la. Quando entram no carro, Bohan é repreendida por andar com um garoto beneficiário da assistência estudantil. Bohan tecnicamente também é beneficiária devido aos pais divorciados, mas ela não está na ajuda financeira, então não é realmente a mesma coisa. Sua mãe também a repreende por ouvir música de piano porque quer que Bohan se concentre nos estudos, então contratou o Sr. Kim para ser o tutor particular de Bohan, o que é ilegal. Mais tarde naquela noite, Jivou conta a Aksung sobre seu amigo e se pergunta se ele também deveria se transferir. Aksung o encoraja a não desistir e lembra que a coisa mais importante para ter sucesso não é a inteligência, mas a coragem de persistir até o fim. Para provar seu ponto, ele mostra a Jivou os exercícios que corrigiu. Enquanto há alguns erros nas soluções finais, o garoto aprendeu corretamente o processo para resolvê-los. Naquela mesma noite, a suspensão de Jivou termina e ele pode voltar para o dormitório, mas admite sentir falta de compartilhar o espaço com Aksung. No dia seguinte, Bohan lhe dá leite de morango com um bilhete de desculpas, e quando ele se distrai, ela o segue até o laboratório abandonado e descobre seu segredo. Após agradecer a Aksung por cuidar de Jivou, ela pergunta se pode visitá-lo de vez em quando, e Aksung aceita contanto que ela também mantenha o segredo. Bohan também o chama de oficial comunista, o que confunde Aksung. Ele pode ser da Coreia do Norte, mas nunca serviu no exército. Por uma razão que ele não se dá ao trabalho de explicar, ele foi isentado. Naquele momento, eles percebem um grupo de estudantes se esgueirando pelo campus, mas tendo aprendido o que aconteceu com Jivou na última vez, Aksung decide não fazer nada a respeito. Em outra noite, Jivou pergunta a Aksung por que ele estudou tanto matemática. Ele explica que, inicialmente, fez isso pela bolsa de estudos e pelo bem de sua família, mas quanto mais aprendia, mais bela a encontrava, então se apaixonou por ela. Então, eles chamam Bohan para se juntar a Aksung ao piano para que ele possa ensinar a ela um truque interessante, atribuindo uma nota a cada dígito. Os dois criam uma melodia belíssima tocando o número pi. Durante a próxima aula de matemática, Jivou corrige a resposta de Mr. Kim para um exercício usando a lógica que Aksung lhe ensinou sobre questões incorretas. No entanto, Mr. Kim o repreende por isso. A resposta pode estar correta, mas não é o que o examinador pretendia, e isso é a única coisa com que os estudantes precisam se preocupar: dar a solução esperada, não a correta. É tudo uma questão de técnica de teste, mas Jivou não aceita isso e responde que ainda assim dará a resposta correta no teste. Considerando sua atitude rude, Mr. Kim o faz ficar do lado de fora da porta pelo resto da aula. Depois, Jivou informa a Mr. Kim que não vai transferir-se. À tarde, durante outra visita de Aksung, Ji-cheol lhe dá um smartphone para que seja mais fácil encontrá-lo. Aksung o mostra feliz para Jivou mais tarde, e o garoto não pode deixar de notar que ele está lendo teses longas nessa tela minúscula. Para ajudar, Jivou pede a um colega que o ajude a entrar no laboratório de informática para que possa imprimir o documento inteiro e presentear Aksung. No dia seguinte é o teste de Pitágoras.
Ji-woo vai muito bem graças às lições de Ah-sung, e enquanto Bo-han começa bem o suficiente lembrando da música, logo se frustra. A pressão a afeta, e ela acaba deixando a sala de aula sem terminar o exame. Sua mãe a faz ficar em casa para evitar vergonha e mente para a escola, dizendo que vão viajar. Quando Ji-woo tenta contatá-la, todas as suas mensagens são ignoradas. À noite, Ji-woo e Ah-sung vão a um concerto clássico para o qual Bo-han conseguiu ingressos gratuitos porque a empresa da família dela patrocina. Bo-han nunca aparece, mas pelo menos Ah-sung aproveita tanto que se comove até as lágrimas. Depois, Ah-sung convida Ji-woo para jantar em sua casa, o que faz Ji-woo perceber que esta é a primeira vez que vê Ah-sung comer. Naquela mesma noite, alguém vaza o teste de Pitágoras na internet, causando problemas para os professores, que agora devem encontrar o estudante que fez isso se não quiserem ser demitidos pela diretoria de educação. Enquanto isso, Ji-woo e Ah-sung vão a uma livraria fazer compras, e um estranho reconhece Ah-sung. Este homem também vem da Coreia do Norte e chama Ah-sung de o doutor, lembrando dele dos dias em que Ah-sung dava aulas na universidade que ele frequentava. O homem também chama Ah-sung de o famoso gênio da matemática e pensa que Ji-woo é seu filho, o que os coloca em uma situação constrangedora. Ah-sung agradece ao homem pela lembrança e se apressa em deixar a loja, recusando-se a responder às perguntas de Ji-woo. Quando chega em casa, Ah-sung lembra dos bons momentos que costumava ter com seu filho Lee Tae-yeon, como jantar juntos, conseguir a tartaruga e comprar leite de morango porque era o favorito de Tae-yeon. No dia seguinte, algumas notícias importantes aparecem na TV. A hipótese de Riemann, um dos problemas matemáticos mais importantes, está prestes a ser resolvida por um famoso norte-coreano chamado Lee Ah-sung, até agora ainda em revisão por um conselho de acadêmicos. Professor na TV conta a história de como ele entrou numa Olimpíada de Matemática quando era criança e conheceu Ah-sung, que representava o Norte enquanto O representava o Sul. Ambos receberam uma caneta de um matemático famoso e o ainda têm até hoje. Tanto Ji-cheol quanto Ji-woo veem a notícia, e é Ji-woo que encontra Ah-sung primeiro para perguntar sobre isso. No entanto, Ah-sung fica irritado e pede para ele nunca mais mencionar a hipótese de Riemann. Enquanto isso, Mr. Kim está tendo problemas com o incidente do teste porque sua reputação está em jogo, mas quando um colega de trabalho revisa as fitas de segurança depois que um estudante passou alguns boatos, ele encontra sua salvação. No dia seguinte, o Sr. Kim chama Ji-woo para mostrar-lhe a gravação dele saindo furtivamente do laboratório de informática com algumas folhas impressas nas mãos. Ji-woo tenta explicar que não tem relação, mas não tem como provar. Entre a evidência da fita e o fato de ele ter magicamente melhorado em matemática em poucos meses, ninguém acreditaria nele, então o Sr. Kim lhe oferece um acordo. Se ele aceitar se transferir, ele não tornará sua culpa pública. Infelizmente, os rumores de Ji-woo ter vazado a informação ainda chegam aos ouvidos de todos, e Bo-han fica chateada com isso porque ela sabe a verdade. Ji-cheol também está tendo seus próprios problemas. A Coreia do Norte está irritada que o Sul está tomando para si os feitos de Ah-sung, especialmente desde que essas descobertas estão ligadas à criptografia militar, então o NIS quer que Ji-cheol convença Ah-sung a aparecer na TV para esclarecer as coisas. O nome de Ah-sung está em todas as notícias agora, e um antigo colega até o visita para convencê-lo a retornar ao Norte juntos. No entanto, ele dá um tiro no pé quando admite que está pedindo porque trazer Ah-sung também lhe garantiria perdão, e só consegue irritá-lo ao trazer à tona o que aconteceu com seu filho. Ji-cheol visita Ah-sung para se desculpar por não conseguir manter o NIS longe dele, mas Ah-sung ainda está grato por todos os anos de proteção. Enquanto Ah-sung está se preparando para deixar a cidade, Ji-cheol lhe devolve o documento com sua pesquisa, que Ah-sung tentou jogar fora anos atrás e Ji-cheol salvou porque era valioso demais para ser lixo. Nesse momento, Ji-woo também chega, mas decide ficar do lado de fora quando ouve gritos. Ah-sung está furioso porque foi essa pesquisa que custou a vida de seu filho, então ele se recusa a colocá-la na TV. Após Ji-cheol sair, Ji-woo tenta falar com Ah-san, mas o homem mais velho só desconta nele, recusando-se a aceitar que eles sejam algo mais do que tutor e aluno. Depois, Ji-woo recebe uma ligação de uma Bo-han chateada, que não entende por que ele está deixando que o incriminem assim, mas ele apenas diz que acabou e desliga. Enquanto isso, Ah-sung chega à estação de ônibus e quando pensa ter visto o rosto de seu filho em um estranho, começa a lembrar da noite em que Tae-yeon morreu. Depois de se envolver em outra briga por defender outros desertores, Tae-yeon começou a discutir com seu pai, acusando-o de ter escapado para o sul por razões egoístas, pois não o fez quando sua mãe estava doente com tuberculose. Ah-sung insistiu que fez isso para dar a seu filho uma vida melhor, mas Tae-yeon apontou que fazer trabalhos iniciais e ser tratado como lixo estava longe de ser uma vida melhor para um acadêmico. Depois de desejar que seu pai desfrutasse de sua vida apenas com a matemática como companhia, Tae-yeon fugiu e tentou voltar para o norte nadando, mas foi alvejado à vista pela patrulha de fronteira. De volta a Ji-woo, ele se infiltra em sua casa para usar o carimbo de sua mãe nos papéis de transferência enquanto ela está dormindo. Na manhã seguinte, ele entrega os papéis ao Sr. Kim, que lhe diz que fez a coisa certa. Ah-sung está escondido em um hotel enquanto Ji-cheol o procura para levá-lo ao programa de TV, e ele se surpreende ao receber uma ligação de Bo-han contando sobre a transferência de Ji-woo.
Aquela tarde é a cerimônia de premiação do teste de Pitágoras. Ji-woo está a caminho de sair da escola, mas Bohan de repente chega e o arrasta com ela para o auditório, roubando suas coisas. O professor O abre a cerimônia com um discurso sobre a teoria recentemente provada, e esse é o momento que Aksung decide interromper, tendo corrido para a escola depois de libertar sua tartaruga no rio. Ele apresenta sua caneta como prova de sua identidade, então o professor o recebe de braços abertos e permite que ele também faça um discurso. Depois de fazer uma piada sobre seu trabalho como guarda, Aksung confessa que foi ele quem ensinou matemática a Ji-woo e apresenta a tese impressa como prova de que ele não vazou o teste. Ele também revela que foi o Sr. Kim que vazou o teste para seus alunos particulares, o que faz com que o Sr. Kim saia com raiva e vergonha. Então, Aksung compartilha um pouco de sua história. Ele desertou da Coreia do Norte para poder estudar matemática adequadamente, pois seu próprio governo estava usando sua pesquisa para construir armas. Ele quer que sua matemática seja usada para encontrar empregos e entrar em boas faculdades, mas tal ganância custou a vida de seu filho. Aksung se envergonha de suas escolhas, mas Ji-woo nunca o viu dessa maneira e permaneceu leal ao seu segredo até o fim, mesmo que isso lhe custasse o futuro. Chorando, Aksung pede desculpas e agradece a Ji-woo por acreditar nele, e tal discurso faz Ji-cheol, que esteve ouvindo tudo, sair sem nem mesmo perguntar sobre a entrevista na TV. Ele, no entanto, espera por Aksung do lado de fora e oferece-lhe uma carona. Após jogar fora o smartphone que havia presenteado, Ji-cheol revela uma pequena surpresa para Aksung, um novo passaporte legal que marca Aksung como cidadão sul-coreano e passagens para ele deixar a cidade para que o NIS não possa encontrá-lo por um tempo. Ji-cheol provavelmente será demitido por isso, mas ele acha que vale a pena. Algum tempo depois, Ji-cheol visita Ji-woo para entregar-lhe o presente que Aksung deixou para ele, a famosa caneta e o primeiro rascunho de sua tese. 3 anos depois, Ji-woo e sua turma da faculdade visitam o prestigioso Instituto de Pesquisa em Matemática de Oberwolfach. Aksung está trabalhando lá agora, e Ji-woo o surpreende com um pouco de leite de morango e um abraço antes de mergulharem em uma longa conversa sobre matemática. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Até a próxima!